Uma das perguntas mais frequentes na minha rede social, tanto no YouTube como no Facebook e algumas vezes no WhatsApp também, a pergunta mais frequente é a respeito do dízimo, né? As pessoas ainda hoje estão com dificuldades com relação a isso. O dízimo, afinal de contas, é para hoje, é para a igreja, é para o Velho Testamento. Nós temos a obrigação de contribuir. Existe o tal do devorador e estamos roubando a Deus, perdemos a salvação se não demos o dízimo e tal. E esses levantamentos acabam sendo feitos constantemente. Se você olhar alguns vídeos que eu postei na internet, você vai perceber nos comentários, não uma, nem duas, nem três vezes, mas muitas vezes pessoas falando assim: irmão, qual é o seu posicionamento sobre o dízimo? Irmão, gostaria de ver você falando sobre o dízimo e tal, né? Às vezes chamam você de senhor, né, para acabar, né? Mas queria saber seu posicionamento sobre o dízimo, etc e tal. Bom, eu não vou chover no molhado aqui, tá? Eu não vou tecer explicações, não vou abrir textos para mostrar aqui o que realmente eu penso a respeito. Eu sou reformado, então você já deve subentender aquilo que eu penso. Eu posso indicar para vocês livros ou outros vídeos que falam a respeito do que é o dízimo, de pessoas que eu concordo com elas, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que 99% das pessoas que me procuram, né, 99% das pessoas que me procuram com esse questionamento para fazer essa pergunta, geralmente têm intenções estranhas nos seus corações. São pessoas que fazem essa pergunta na intenção de encontrar um álibi para não mais contribuir. São pessoas que já têm o desejo de não contribuir há muito tempo e já fazia isso por obrigação, por medo ou por qualquer outra coisa, e agora descobriu que existe uma possibilidade de não mais ajudar financeiramente com aquilo que ela ajudou 20 anos. Então, ela faz o quê? Ela procura então uma resposta para simplesmente parar de contribuir com aquilo que ela contribuía. Tá? A questão é o seguinte: por que essas pessoas estão interessadas em saber se o dízimo é para hoje ou não? Elas estão interessadas simplesmente porque elas querem obedecer aos preceitos bíblicos e chegar à conclusão: olha, realmente não é para os dias de hoje, é uma questão veterotestamentária, tudo bem. O Novo Testamento tem um outro padrão. O Novo Testamento, Paulo nos diz para contribuirmos segundo o nosso coração, não por obrigação, nem por necessidade. Então nós descobrimos isso agora. Então, a partir de agora, o que essas pessoas fazem quando elas descobrem essa verdade? Elas começam a contribuir mais. Então, se não é mais 10%, agora eu vou dar 15%, vou dar 20%, eu vou sustentar realmente o trabalho cristão, eu vou realmente sustentar o trabalho reformado, a fé reformada, eu vou trabalhar para isso, eu vou ajudar mais. O que essas pessoas fazem? É assim que elas pensam? Certamente que não. A primeira coisa que elas fazem, então, ao encontrar esse álibi para não contribuir mais, é fechar as suas mãos e se tornar um pão duro. O que eu digo? Que a maioria das pessoas que transitam, e eu já falei isso em uma palestra, que transitam para a fé reformada acaba indo para alguns extremos. E essa questão da contribuição acaba sendo um dos extremos. O cidadão vem para a fé reformada, descobre que a questão do dízimo era velha testamentária e tal, as explicações que você já sabe, que você já está assim como eu careca de saber. Agora o que ele faz? Ele começa a contribuir com alegria. Antes ele contribuía porque tinha medo do devorador, tinha medo de roubar o Senhor, era uma obrigação, era lei, né? Você tinha que obedecer. Agora ele descobre que ele não precisa ter mais medo do devorador. Ele descobre que agora essa questão de roubar a Deus não diz respeito a ele, diz respeito aos sacerdotes naquele tempo. Aí o que ele faz? Ele continua contribuindo com amor. Ele continua contribuindo agora com a razão, com a motivação correta, livre de tudo, por livre e espontânea vontade, por amor. Ele continua contribuindo? Não, infelizmente, esses cidadãos aí, essas cidadãs também, acabam tomando o caminho oposto, acaba fechando a mão, acaba não mais contribuindo. E fica com conversinha de que dízimo é questão de alimentar os pobres e tal, usa esses argumentos, mas acaba também não alimentando
pobre nenhum. A única coisa que alimenta ali é o egoísmo da pessoa. Então, uma coisa que me preocupa muito nessas perguntas é exatamente a motivação. As pessoas perguntam procurando encontrar um álibi para deixar de contribuir. E isso é lamentável. Por quê? Por que é lamentável? Porque a pessoa viveu no meio, numa doutrina equivocada, numa doutrina totalmente errada, contribuindo ali pelas motivações mais erradas possíveis, com medo devorador, medo de roubar ao Senhor. Eu contribuí assim, né? Eu contribuí quase 20 anos da minha vida dessa forma. Então as pessoas contribuem com essa motivação errada, e quando elas chegam para a fé reformada e descobrem que a coisa não é assim, ao invés delas contribuírem agora com um coração alegre, com a motivação correta, percebendo que está numa igreja séria, numa igreja que precisa também de recurso financeiro, o que essas pessoas fazem? Fecham as mãos, e agora você vê igrejas aí neopentecostais crescendo, que é uma maravilha, né? Você vê se espalhando pelo mundo o erro, e você vê igrejas sérias simplesmente tendo que fechar as portas em alguns casos. Por quê? Porque não tem como se manter, não tem como se sustentar, porque a maioria dos que estão ali acabam sendo mão de vaca, né? Acabam sendo fechados, né? Isso é um pouco preocupante. Ninguém é obrigado a contribuir com nada, ninguém é coagido a ofertar, a contribuir. Mas nós temos que entender que cabe a nós a responsabilidade da manutenção do trabalho aqui, tá? Não é fácil você manter o trabalho, é necessário recurso financeiro, e com certeza. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele diz que a razão pela qual eles deveriam contribuir é porque eles foram alcançados pela graça. Simplesmente por isso, porque fomos alcançados pela graça. Então eu fico um pouco preocupado, né, com essa pergunta feita, com o excesso de pergunta feita. Eu fico preocupado não pelo fato da pessoa descobrir qual é a verdade, etc e tal, mas pelo fato de que por trás dessa pergunta há uma razão escusa, há uma razão nebulosa, há uma motivação equivocada, simplesmente para satisfazer o seu desejo egoísta, o seu desejo pão duro. 500 anos numa igreja aí, contribuindo, sustentando o erro, e agora numa fé reformada acaba fechando as mãos, deixando o ministério padecer necessidades. Isso para mim não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Eu vou falar agora, eu não gosto de falar de experiências pessoais, de decisões que eu tomo, porque eu não quero que ninguém faça disso uma regra. Mas as pessoas quando perguntam, mas e você, irmão, como é que você faz? Como é que você lida com as contribuições? Então, a título de exemplo, tá? Não tô mandando ninguém seguir isso não é uma regra, por favor, tá? Não é isso, é simplesmente porque as pessoas perguntam o que eu faço, né? Como é que é as minhas contribuições, quais são os parâmetros. Bom, quando eu saí de uma igreja da qual eu contribuía com as motivações equivocadas, saiu um grupinho junto comigo, uma galera, e a gente ali tinha costume, né? A gente cumpria ali, vamos dizer, a lei do dízimo, né? A lei veterotestamentária do dízimo, e a gente contribuía fielmente com aquelas motivações que você sabe que está errado e tal. E quando nós abrimos os olhos para a fé reformada e saímos e descobrimos então que a questão do dízimo não era bem do jeito que a gente foi ensinado, etc e tal. Então nós um dia nos encontramos num grupo de estudo que tínhamos, e com algumas pessoas ali nós discutimos essa questão. E eu, como fui assim, acabei sendo porta-voz da ideia, eu acabei propondo o seguinte àqueles irmãos, e todos eles acabaram abraçando essa ideia também. Eu disse a eles que o seguinte: a mim, que contribuiu a minha vida inteira com meus 10%, dando meu dízimo ali, com medo do devorador, com as motivações erradas, eu passei a minha vida cristã inteira, até aquele momento, sem falhar nisso. Eu nunca deixei de dar, lógico, por motivações equivocadas, como eu disse, mas eu nunca deixei de dar, eu sempre dei. E eu disse a eles o seguinte: olha, se a partir de hoje que eu entendi que a coisa não é assim, eu acredito que se no mês que vem eu chegar com a minha contribuição e der menos do que aquilo que eu dei a minha vida inteira, eu devo checar essa motivação.
E certamente eu disse a eles: eu sei que a minha motivação, tá? Tô falando da minha pessoa, eu tenho certeza que a minha motivação será uma motivação pecaminosa, uma motivação egoísta, uma razão totalmente pecaminosa. Por quê? Porque a minha vida inteira eu dei, né? Eu podia até passar necessidade naquela época. Não estou dizendo que você tem que passar necessidade a esse ponto, né? Mas eu passaria se fosse necessário, porque eu não vou roubar o Senhor, não sou louco, né? Então eu pensava assim. E agora, tendo como contribuir e não contribuir, contribuir menos do que aquilo que eu dei, que eu dava a minha vida inteira, eu disse a eles: então eu creio que no meu caso, não sei o de vocês, né? Não sei o que vocês pensam, talvez vocês não sejam tão pecador quanto eu, mas eu creio que se tratará sim de pecado. E eu vou continuar contribuindo com o mínimo de 10%. É lógico que antigamente eu só dava os 10 porque era os 10, tinha que ser certinho, né? Ou tinha que ser a porcentagem certinho, nem dava mais, nem a menos, não era, eu tinha medo, né, de extrapolar ali. E eu disse a eles então que a partir daquele momento eu continuaria com o mínimo com o mínimo de 10% que foi aquilo que eu sempre contribuí. Eles acharam interessante, né? Todos eles que estavam comigo ali, exceto um ou outro ali, não abraçou essa ideia. Também é livre, não é pecado. Aquilo que eu penso não deve ser lei para todo mundo, não deve ser lei para ninguém, né? É uma lei só para mim. Então, eu propus isso. Então, o que que eu faço? Eu ainda hoje, meus irmãos, eu continuo contribuindo com meus 10%. Por quê? Por essa questão. Eu sempre dei, eu sempre contribuí com 10%. Se hoje eu tendo não der essa quantia, der menos do que isso, né? Der mais, não tem problema, mas se eu der menos do que isso, eu devo checar as minhas motivações. E certamente será uma razão pecaminosa. E por isso eu decidi continuar dando agora, não por obrigação, não por medo devorador, não por medo de quebrar uma lei de Deus, não por ser ladrão e perder a salvação, que era coisa que eu queria, não por nada disso, mas porque eu vejo que o trabalho, principalmente aqui no Japão, que é um país que o custo de vida é muito alto, se nós não contribuirmos, não participarmos também com com o nosso recurso financeiro, certamente o trabalho aqui vai padecer, como tem padecido. Na minha igreja, nem todos contribuem com o 10%. A maioria não contribui nem com 5%, eu acho, porque a situação financeira que nós nos encontramos agora é uma situação um pouco delicada, apesar de termos um monte de gente ali, eu creio que a maioria não deve estar contribuindo, mas ninguém põe a faca na cabeça, ninguém coloca um revólver para coagir ninguém, ninguém é obrigado a nada, essa é apenas uma questão de consciência, uma questão de consciência do contribuinte. Então, o que que eu penso a respeito do dízimo? Bom, eu penso como todo mundo que estuda a Bíblia direito pensa, que não é uma questão que é uma questão veterotestamentária, que no Novo Testamento o padrão é outro, e mesmo assim eu creio que nós devemos contribuir consciente, né, consciente, com generosidade, olhando a necessidade do trabalho a qual nós estamos inseridos. Então eu creio que é isso. Mais uma vez, o que eu acabei de colocar, tá, é uma questão pessoal, é uma decisão pessoal, então não venha atacar pedras aí, não venha me chamar de qualquer outra coisa, é uma questão pessoal. Você pode achar interessante e seguir, ou você pode achar desinteressante e simplesmente ficar calado, porque a ideia não é que você dê sua opinião aí, não estou aqui colocando para a gente debater. Bem, é isso. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, detalhes sobre o que é o dízimo, me pede aí nos comentários que eu mando o link para você de alguns pregadores aí que concordam, que eu concordo com eles, aí você vai saber aquilo que eu penso. Ok? Então aquele abraço e até o próximo vídeo.